Neste vídeo de hoje, eu pretendo falar um pouco a respeito de profecias. Eu sei que não sou um doutor em profecia, né? Não fiz estudos específicos para conhecer a profecia, mas conheço o suficiente para entender aquilo que pelo menos eu quero passar para você nesse dia de hoje. E eu acredito que existe na profecia um elemento muito importante, pouco levado em consideração por aqueles que gostam de estudar a profecia da Bíblia, que é uma espécie de lacre, de segredo, é uma coisa assim oculta, que não pode ser revelada. Ninguém consegue compreender a profecia de forma total antes dela se cumprir. A gente sempre vai conhecer uma parte ou partes da profecia, porém o seu total, a sua total revelação só poderá ser percebida depois que ela se cumprir. É por essa razão que o anjo, quando fala com Daniel, no capítulo 12 do seu livro, ele diz assim: Daniel, sela as palavras deste livro até o tempo do fim. Quer dizer, selar quer dizer deixar lacrado através de um selo, deixar trancado, para ninguém ficar especulando a respeito. E no determinado tempo, aquele selo seria tirado, seria revelado. Isso a gente vê também no livro de Apocalipse, quando tem um livro selado com 7 selos. Quer dizer, quando Deus diz assim, sela as palavras, quer dizer, fecha isso, deixa ali, não tente ficar especulando a respeito disso, porque você não vai entender até que chegue o determinado tempo. Uma coisa que me chama muito a atenção é que os judeus sempre viveram debruçados sobre as Escrituras, esperando, por exemplo, o Messias. Eles conheciam Moisés, eles conheciam os profetas, eles conheciam tudo a respeito do Messias. No entanto, quando Jesus chegou, eles não o reconheceram. Apesar de Jesus estar fazendo muitos milagres e cumprindo várias profecias, isso a gente vê no livro de Mateus, existe uma palavra recorrente que diz assim: e para que se cumprissem as Escrituras, aconteceu tal e tal coisa. E Jesus foi para tal lugar para que se cumprissem as Escrituras. Quer dizer, tudo que Jesus estava fazendo, estava cumprindo aquilo que estava escrito antes a respeito dele na sua vinda. Mas as pessoas que estavam convivendo com ele, tanto os seus discípulos como os seus seguidores, como os seus inimigos, não perceberam que Jesus era o cumprimento da profecia, né? E muitas vezes alguém chegou, quer dizer, mas ele tinha elementos, ele fazia coisas que as pessoas ficavam dizendo, mas esse deve ser o Filho de Deus. E ele então chegava a perguntar, olha, quem é que o povo diz a respeito de mim? O que o povo está falando a meu respeito? Aí eles diziam, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é o Cristo, né? E Jesus então perguntou para eles, para os discípulos deles, e vocês aqui, o que vocês dizem quem eu sou, afinal de contas? E aí foi aquela passagem bíblica de Pedro, que todo mundo conhece, que Jesus disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Do Deus Altíssimo. Então, mas aconteceu uma coisa, que é essa passagem bíblica que eu vou falar, talvez eu vou ler para você, né? Está escrito no livro de João, no capítulo 1 e no versículo 20 em diante, né? Versículo 20, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 20 em diante. Mas eu vou falar disso aqui mais adiante. Então os discípulos deles disseram assim, tudo bem, Senhor. E de repente coçaram a cabeça assim, mas tá tudo bem. O Senhor é o Cristo, é o Filho de Deus. Mas não dizem as Escrituras, não falam as Escrituras que Elias tinha que vir primeiro.
Quer dizer, existia um elemento aí que tornava essa situação um pouco confusa para eles. Eles diziam assim, tá, tu és o cumprimento da profecia, mas está faltando alguma coisa que a gente não está entendendo. Quer dizer, não diz as escrituras que Elias teria que vir primeiro? E aí Jesus diz assim para eles, na verdade, Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Então eles entenderam que Jesus falava de João Batista. Então você vê aí que não é fácil discernir a profecia no tempo do seu cumprimento ou antes do seu cumprimento. É possível e até uma obrigação da nossa parte, temos o dever de conhecer o tempo, porque quando Deus nos revela uma coisa, Ele quer que a gente tenha consciência daquilo que foi revelado, e não daquilo que está oculto. E aí, nessa passagem bíblica de João, eu vou apenas falar, não vou ler ela, mas está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 20, em diante. Então, versículo 19 por ali, chegam os fariseus, e alguns sacerdotes, e dizem assim, os fariseus mandaram alguém perguntar, bom, pergunta lá, quem és tu? Quem é você, João Batista, afinal de contas? Eu vejo que você está fazendo, você tem alguma coisa a ver com as profecias da Bíblia, mas eu quero saber quem é você. E aí eles chegaram mesmo no âmago da questão e da coisa, daquilo que eles percebiam, naquilo que eles estavam compreendendo. E disseram, és tu Elias? Tu és o Elias que havia de vir? E João Batista, o que João Batista diz? João Batista diz assim, não sou Elias. És tu um profeta? Não sou o profeta. És tu o Cristo? E ele diz, não sou o Cristo. E eles perguntam, então quem és então? Quem é você, afinal de contas? E aí ele usa uma passagem bíblica que está lá no Velho Testamento, que falava a respeito dele. Eu sou a voz que clama no deserto. A questão dele dizer que ele não era o Elias não pode ser considerada uma mentira, porque ele, de fato, ele não era Elias. Ele não era Elias, ele não era. Se ele dissesse eu sou Elias, hoje estaríamos aqui dizendo que existe reencarnação, que Elias morreu e ressuscitou ou reencarnou em João Batista, coisa desse tipo. Então, quando alguém perguntou, tu és Elias? Ele disse, eu não sou Elias. E, de fato, ele não era Elias. Mas as profecias que falavam a respeito dele, identificavam ele como Elias, vindo no Espírito, no Espírito e naquela força, naquela personalidade que Elias também tinha. Então, é por essa razão, por esse motivo que eu tenho ensinado a respeito da profecia, essa parte, este invólucro, esse segredo, esta parte oculta, esse mistério que existe na profecia, que a gente não pode compreender. Você está vendo aqui atrás de mim um quadro. Esse quadro ele se refere ao livro de Apocalipse, e a respeito da vinda de Jesus, do fim do mundo, da grande tribulação e tudo. Ele é um quadro bem grande, Eu fiz esse quadro durante o primeiro fechamento em 2020, ali naquele lockdown que deu, aqui dentro da loja eu ficava fechado aqui. E trabalhei muito nele, porque às vezes você aprende uma coisa na igreja, aprende uma coisa através das palavras dos outros, e as escrituras estão falando outra coisa. Então eu fui na Bíblia para saber como é que é esse negócio, a respeito, por exemplo, do arrebatamento secreto. A Bíblia jamais falou em arrebatamento secreto. De maneira que isso é uma doutrina totalmente extra-bíblica, fora. Não existe um único versículo que nos mostre que Jesus virá secretamente. Todas as passagens bíblicas mostram que Jesus virá nas nuvens dos céus, com grande alarido, com vozes de anjos e de trombetas. Quer dizer, Jesus virá com grande estardalhaço. Quer dizer, para
todos os seres humanos virão. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E o Senhor Jesus, ele mesmo falou da sua vinda, quando ele disse assim: e o Senhor virá nas nuvens dos céus com rijo, clamor de trombeta, com voz de anjo, e todo olho o verá, e ele enviará os seus anjos. Ele, nesta ocasião da sua vinda, ele enviará os seus anjos nos quatro cantos da terra, né, de uma a outra extremidade dos céus, para recolher os seus escolhidos. Então isso acontecerá depois da tribulação, como a própria Bíblia está dizendo, e logo depois da aflição daqueles dias. Então o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, então se verá no céu o sinal do Filho do Homem. É assim que a Bíblia fala a respeito de Jesus. Ou qualquer outra coisa que se fale, pode até acreditar, mas não é bíblico, não está na Bíblia, e é melhor você se preparar para o que está vindo por aí, né? E nesse caso, quando eu falo para você a respeito do sinal da besta, que não sei se é porque eu leio muito ou estudo muito a respeito disso, ou de fato muitos cristãos sérios, muitos pregadores sérios, muitos programas de TV, que não é na TV, mas que tem na internet, no YouTube, você vê, eles só falam do sinal da besta e que nós estamos na grande tribulação, né? Agora, como saber? Aí, na questão do sinal da besta, a gente fica o tempo todo batendo na tecla do número 666. Tá, vai chegar um dia, então a gente vai chegar e dizer, peraí, mas isso daqui então o sinal da besta era isso? Mas não dizem que era um número 666 e que era um nome, ou o número do nome, ou um sinal? E aí alguém vai dizer para mim, mas o sinal era isso daqui, está aqui. Hoje não é revelado para nós. Mas há indícios, né? Todos os indícios mostram que desde o início de 2020, né, que começou esses 7 últimos anos. É importante você compreender que os 7 últimos anos, os 3 anos e meio desses 7 anos que faltam para o fim do mundo, os 3 últimos anos e meio é o tempo da grande tribulação. Todo mundo compreenderá, terá que entender que Jesus está voltando. Aí você diz assim, bom, se isso é verdade, então por que as coisas não estão mudando? Por que as coisas não mudam? Por que a igreja, por que os crentes não largam, não jogam às toupeiras os seus ídolos? Por que elas não se desfazem dos seus erros? Por que a igreja não está reunida em oração? Por que a igreja não está voltada para a profecia? Por que as pessoas não estão mais crentes mais fervorosas, indo aos montes, correndo para a igreja, para buscar a Deus, para buscar a salvação? Por que isso não está acontecendo? Por quê? Porque esse tempo último, o último tempo, né, que eu comparo esses 7 últimos anos da história da humanidade, com os 7 dias que Noé passou trancado dentro da arca, e que ninguém podia entrar nem sair, e ainda não tinha caído uma gota de água na terra. Quer dizer, quando a família de Noé entrou na arca, Deus o trancou por fora e esperou 7 dias. Não foi no mesmo dia que Noé entrou na arca que começou a chover. Deus esperou ainda 7 dias. Então, durante 7 dias havia sol, havia muitas... o céu estava limpo, não tinha caído uma única gota de água sobre a face da terra, mas Noé e a sua família estavam trancados dentro da arca, e ali ninguém podia mais entrar nem sair, porque o mundo já estava condenado, mesmo antes da água terminar. Então, estes 7 últimos anos para a vinda de Jesus Cristo, antes de Jesus vir, haverá esses 7 últimos anos que a Bíblia chama da 70ª semana de Daniel. Isso daí os adventistas estudam muito, né?
e que fala muito a respeito disso daí. Vale a pena compreender um pouco daqueles estudos que eles fazem também, embora nem tudo ali seja válido, porque eles têm o princípio de interpretar toda a profecia como se fosse história, que já se cumpriu, tudo que já se cumpriu. Para alguns, Jesus até já veio, né? Não sei como, mas é assim que eles entendem. Bom, mas a verdade é o seguinte, a verdade é que esses 7 anos, últimos anos, eles são que nem aqueles 7 anos, aqueles 7 dias de Noé. É nesse tempo agora que Jesus diz assim, e virá o Senhor daquele servo, numa hora em que ele não sabe, e num tempo em que ele não espera, e lançará a sua sorte com os incrédulos, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz que o fim do mundo virá como um laço sobre todos os moradores da terra. Isso será uma coisa repentina. Então, dentro desses 7 anos, né, provavelmente, né, quando diz assim, quem é justo, faça justiça ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem é santo, santifique-se mais ainda, quem é ímpio, cometa impiedade mais ainda. Isso significa que agora essa porta da graça se fechou. Porque seria muito simples agora a gente determinar aqui no início desse quadro, né? Bom, esta doença, essa pandemia começou em março de 2020, seria fácil a gente pegar num calendário e dizer, olha, no ano 2027, não sei que mês, não sei que dia, não sei que hora, mas lá pelo ano 2027, no começo do ano ou no final do ano, Jesus vai vir. Se nós tivéssemos a coragem de marcar uma data assim, né, seria muito fácil esperar Jesus. Mas o que é que impede as pessoas de fazerem isso? Bom, primeiro porque quando a gente faz isso, marcando data para a volta de Jesus, a gente contraria um princípio, o princípio da profecia, que diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, tudo não passaria de especulação da nossa parte se tentássemos falar ou se tentássemos estabelecer apenas o ano, né, da volta de Jesus Cristo. Até você pode fazer isso na sua própria cabeça, no seu próprio coração, mas não pode chegar no público e dizer, olha lá, no ano 2027 Jesus Cristo vai voltar. Você não poderia fazer isso por causa da questão da dúvida que permanece, né? Será que é? Será que não é? Será que é isso? Será que não é? Por quê? Porque a Bíblia precisa se cumprir. E esse tempo será um laço para os crentes infiéis. Não é? Então, por isso é que a gente não sabe. Por isso é que as coisas ficam escondidas dessa maneira e você não consegue saber. Porque o que acontece? O Senhor faz isso de propósito. Quer dizer, os crentes infiéis que antes de 2018 ou 2019 andavam praticando tudo que não presta, se aproveitando, mentindo, roubando, enganando, em vez de pregar o evangelho, estavam enchendo seus bolsinhos de dinheiro, enganando as pessoas, vivendo na carnalidade, na ganância, na mentira, no engano, vivendo uma vida nababesca, muitos ministérios, muitos pastores vivendo piores do que os políticos, dos quais nós temos nojo, os quais nos causam asco de ver tanta corrupção, tanta ladruice, tanta destruição. Então seria fácil para essas pessoas se elas reconhecessem. A Bíblia diz assim, nenhum ímpio entenderá. Nenhum ímpio entenderá, os ímpios continuarão procedendo impiamente, porque nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então aquele que vinha agindo impiamente, agora seria o momento dele se converter, mas Deus está dizendo para estas pessoas, o tempo de se converter passou, o tempo que você deveria ter se arrependido era antes, agora o Senhor está vindo para te pegar de calça curta, para te pegar com a boca na botija, para te pegar de surpresa, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não sabe, e numa hora em que não espera, e destinará a sua parte com os hipócritas.
Então, quando passar, se este tempo for o tempo da grande tribulação, as coisas tenderão a ficar muito piores daqui para frente. Muita perseguição, muita maldade, muita perversidade. A terra, como o último vídeo que eu fiz, está com dores de parto, né? Enchentes, terremotos, fogo devorando as florestas, enchentes, morte e destruição. A natureza, então aqueles que tem na sua agenda de dominação do mundo o clima, né, as mudanças climáticas, isso é um prato cheio para eles, para dizer que isso são as mudanças climáticas. Então vão mexer em tudo o que se pode mexer para controlar a vida do cidadão. Controlar a vida do cidadão. Aí você diz assim, onde está o sinal da besta? Você só vai perceber isso quando você tiver recebido. Aí você vai dizer, era isso o sinal da besta? Eu não sabia. Mas olha tantos indícios. Os indícios mostram que o sinal da besta está ligada à questão a uma questão digital. Ela está ligada, o sinal da besta, pelo que nós podemos perceber, ela está ligada também a essa pandemia. Logo quando começou isso, era comum você ver filas no banco e no supermercado, e era um medidor de temperatura na testa ou na mão, na testa ou na mão, na testa ou na mão. Isso é um sinal. Então aquele medidor de temperatura para você saber se você está com febre, se você está contaminado, se você está doente, era chegar com uma maquininha e colocar, encostar na sua testa e na sua mão direita. Uns não queriam na testa, na sua mão, e ainda hoje muitos mercados, muitas coisas continuam fazendo isso e vão continuar fazendo. Então isso não nos serve de um alerta? Não nos serve de um sinal? Né? A maquininha na testa, álcool gel na mão e por aí vai. Agora vem com essa história de que ninguém pode comprar, ninguém pode vender, ninguém pode trabalhar. As empresas estão obrigando os seus funcionários, ou eles tomam o imunizante, né? Ou eles são demitidos. E aí a pessoa tem, claro, ele vai dizer, não vou ficar desempregado, ele vai tomar para não perder o emprego. E muitos entendem que tudo isso está convergindo para uma coisa. Eu não vou dizer que o fato de alguém colocar uma maquininha para medir a sua temperatura na testa, que isso seja o sinal da besta. Ou que vai medir sua temperatura na mão, que isso seja o sinal da besta. Ou que a vacina seja o sinal da besta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus está nos alertando. Que esse sinal ele está entrando por este caminho. Ele está entrando por este caminho, tipo assim, doutrinando a mente e o coração dos homens, né? Primeiro doutrinando eles, a ponto de dizer assim, agora todos estão usando máscara, né? E doutrinando até que chegue uma coisa que vai acabar com tudo, dizer, não, agora com isso aqui a gente termina. Máscara não funcionou, vacina não funcionou, distanciamento não funcionou, né? Isso não funcionou, então agora nós temos uma coisa, né? Para resolver de uma vez, para dar liberdade para todo mundo, para a gente voltar ao mundo normal, para ficar tudo em paz, para tudo ter certo. Então agora a gente só precisa de um número, né? Um crachá, um sinal, uma coisa que você vai dizer, bom, para quem usou máscara, usou álcool gel, mediu temperatura, recebeu vacina, é isso aqui? Então eu quero, pode fazer em mim, não tem problema, pode fazer para mim. Tá aí o sinal da besta. Aí depois você vai ficar pensando, mas não era o número 666? Mas não era, vai fazer que nem os discípulos falando com Jesus, mas não era preciso Elias ver? Mas sim, mas Elias veio e você não percebeu, você não entendeu.
Elias veio, morreu, decapitaram ele, você não percebeu? Mas lá na frente da cruz, né? Todos também queriam saber, perguntaram muitas vezes para Jesus, eles desconfiavam, será que esse homem é filho de Deus? Esse homem não pode ser um pecador, esse homem não pode ser um embusteiro, ele faz mortos ressuscitar, ele faz cego enxergar, ele faz paralítico andar, ele deve ser um profeta, ele deve ser um homem de Deus, mas ele quebra a lei, ele faz isso, ele faz aquilo, então havia uma confusão muito grande a respeito de Jesus Cristo, e eles chegaram várias vezes a perguntar: és tu o Cristo? Tu és o Filho de Deus? E o que Jesus respondia para eles? Jesus não dizia nem que era e nem que não era. Jesus dava respostas muito evasivas, né? Para eles pensar o que quisessem, tipo assim, pensem o que vocês quiserem. As Escrituras estão falando de mim. E ele nunca falou publicamente: eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele nunca falou. Era a responsabilidade das pessoas saber daquilo. E quando chegavam para perguntar: tu és o Cristo, Filho de Deus? Ele dizia: não, eu não sou. Ele não dizia que não dizia que era. Mas muitas vezes ele chegou a dizer assim: tu disseste, tu verás o Filho do Homem. Mas quem é o Filho do Homem? Afinal de contas, era o que eles queriam saber. Não, de agora em diante tu verás o Filho do Homem. Mas é tu esse Filho do Homem? Não interessava. Na estrada de Emaús, Jesus se colocou entre os discípulos e foi falando com eles. E repreendeu eles: ó nécios, né, e tardos para crer, tudo que dizem as Escrituras. Então Jesus começou falando a respeito de Moisés, dos profetas, e passando pelos salmos, e falou tudo o que as Escrituras diziam a respeito dele. Quer dizer, por que Jesus chamou eles de nécios? Porque, ainda que eles não pudessem compreender tudo, havia muita coisa que eles poderiam ter compreendido. E muitos discípulos entenderam e aceitaram e que Jesus era o Cristo e tudo mais, mas os olhos deles estavam como que tapados, né? As pessoas, parecia que existia alguma coisa que não permitia a eles verem tudo o que estava acontecendo. E essa é uma razão pela qual eu entendo que, por que existe esta chave, este mistério, este lacre na profecia que não pode ser quebrado, porque esse lacre ele representa o cumprimento, é a garantia de que aquelas palavras se cumprirão. Não é que o homem consegue desfazer os planos de Deus, ou que ele consegue, vamos impedir que essa profecia se cumpra. Não se trata disso. É que como Deus tem um começo, um meio e um fim, e ele tem que terminar isso um dia, isso obrigaria Deus a ficar mudando as coisas toda hora. E o exemplo que eu trago disso é o exemplo de Herodes. Quando Herodes ficou sabendo que um menino tinha nascido e que era o rei dos judeus, ele mandou procurar nas Escrituras e descobriu que era em Belém, né? Então ele disse: olha, é em Belém que Jesus vai nascer. Ele acertou: nascerá em Belém. E tu, Belém, terra de Judá, de maneira nenhuma és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, né, que regerá toda a nação de Israel. E o que Herodes fez quando ele descobriu? Ele tentou impedir o cumprimento dessa profecia, mandando matar todas as crianças de 3 anos para baixo. Acho que era esse aí, de 3 anos para baixo, mandou matar todos. Quer dizer, para ver se no meio deles matava o Messias e terminava. Como Deus previu isso, então havia uma outra profecia. E é por isso que a profecia tem que ficar oculta, né? Existe um mistério na profecia que a gente não pode perceber. A gente tem que estar atento. Não devemos ficar buscando detalhes, porque a gente só vai ter a certeza do que está acontecendo quando tiver se cumprido.
Aí havia uma outra profecia, como Deus previu aquilo, tinha uma profecia que dizia: em Ramá se ouviu choro e lamentação, Raquel chorando seus filhos, porque eles já não existem, né? E não querendo ser consolada porque eles já não existem. Raquel se referia à esposa de Jacó, né? Então, eram os filhos de Israel que morreram, é chamada na Bíblia a matança dos inocentes. Então, Deus viu tudo aquilo, a fugida para o Egito, estava registrada lá no Velho Testamento, tudo em função da perseguição que Herodes moveu para destruir Jesus Cristo e impedir que as profecias a respeito dele se cumprissem, e eles não conseguiram fazer isso. Então, da mesma maneira, hoje, a palavra de Deus está se cumprindo, o tempo está acabando, o final chegou, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vejo a hora de poder olhar para os céus e ver o meu Criador e dizer: bendito seja Jesus Cristo. Sejas bem-vindo, meu Senhor, como diz aquele hino da harpa cristão. Bendito sejas, meu Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Enquanto os crentes infiéis, os crentes apóstatas, estão apostando no fim da pandemia, estão esperando a volta do mundo ao normal, para continuar com suas vidas de iniquidade, de impureza, de perversidade, de inimizade contra Deus e contra a sua palavra, vivendo suas vidas na babesca, no roubo, na idolatria, na imoralidade, nas trevas, na escuridão, entregando o culto a Deus, ao próprio Satanás, fazendo da casa de Deus casa de negócio, casa de entretenimento, para alimentar sua carnalidade e os seus pecados. Enquanto o mundo espera voltar ao normal, eu espero que ele piore a cada dia, para que ele possa produzir um novo mundo, onde há paz, onde há justiça, onde há equidade. Eu espero o novo céu e a nova terra que Jesus me prometeu. E eu sei que Deus tem escrito o meu nome no livro da vida, e você tem que viver com essa certeza no seu coração. Não há esperança maior que essa, não há alegria maior que esta, não há gozo maior do que este, de você estar a ponto de ver a maior manifestação que a humanidade já viu. Os céus e a terra estremecerão, os animais, os pássaros, a terra, as árvores baterão palmas, porque chegou a hora, porque está chegando o momento onde nós entraremos na Nova Jerusalém, aquela cidade cujo artífice e construtor é o nosso Deus. Ali não haverá choro, ali não haverá pranto, ali não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá separação, não haverá injustiça, gozo e alegria haverá eternamente. E estaremos descansados e consolados para sempre. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, nem clamor, nem morte. E ali não haverá mais choro, nem clamor, nem dor, mas somente gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Não importa as dificuldades que você esteja passando agora, não importa as lutas, não pode você abrir mão dessa esperança. Alegra-te. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Eu quero terminar dizendo que existe uma parte da profecia que a gente não pode compreender até que ela esteja totalmente cumprida. Portanto, fique de olhos abertos.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que sejais achados dignos de evitar todas estas coisas, de evitar o castigo de Deus que virá como um juízo eterno sobre este mundo. Que Deus te abençoe, te guarde, te ajude e fortaleça muito a tua fé. Em nome de Jesus Cristo.